Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. O nosso foco hoje é pegar aquele juridiquês pesado do Decreto 12.955 e traduzir em estratégias práticas para o seu negócio. Nós vamos dissecar o coração operacional desse decreto, focando especificamente nos artigos 151 a 200. É bem aqui que a teoria tributária bate de frente com o chão de fábrica, com o comércio eletrônico e com a logística internacional. Bora mergulhar nisso? Mas, antes de avançarmos para as regras de transição mais cabeludas, vamos só alinhar a nossa base. De acordo com o artigo 1º, a CBS, ou Contribuição Social sobre Bens e Serviços, é aquele tributo federal que incide sobre operações com bens e serviços e que foi instituído pela Lei Complementar número 214 de 2025. Ter isso fresco na memória é super importante, viu? Porque não importa o seu nível de conhecimento técnico prévio, é exatamente essa base que vai ditar todo o ritmo do que a gente vai ver daqui pra frente. E aí, com essa definição na mesa, vem aquela pergunta central que não quer calar: como é que todas essas novas regras afetam o dia a dia das empresas na prática? Porque, olha, a gente não está falando só de números em uma planilha. Nós estamos lidando com a realidade nua e crua de quem importa, exporta, vende online e gerencia a carga tributária todo santo dia. Entender essas implicações práticas é literalmente o que separa uma transição tranquila de um verdadeiro pesadelo operacional. Para facilitar a nossa vida hoje, eu dividi o papo em 4 grandes cenários. Primeiro, a transição das normas. Segundo, aduana, suspensão e exportações. Terceiro, as regras para plataformas digitais. E quarto, uma introdução aos regimes diferenciados. Então, começando pela seção 1, transição das normas. É aqui que a gente vai entender como se cria uma ponte segura para esse novo sistema tributário. É fundamental entender como as regras que já existem servem de ponte para a nova estrutura, até porque o mercado não pode parar. O pulo do gato no artigo 151 é que a transição não é tipo puxar a tomada no escuro. Os atos normativos atuais e as documentações técnicas continuam valendo de imediato. Mas tem um detalhe crucial aí. Essa convivência tem um prazo de validade rígido. A data de corte é super inflexível, 31 de dezembro de 2022. Ou seja, o mercado tem alguns bons anos para se adaptar de forma definitiva, mas o relógio já começou a correr, com certeza. Passando agora para a seção 2. Aduana, suspensão e exportações. Vamos navegar pelas fronteiras físicas. Olhando para as fronteiras físicas do Brasil, a legislação cria 2 rotas bem claras para o comércio exterior. De um lado, a gente tem a entrada geral. É o seguinte, o bem chegou para consumo imediato no mercado interno, vai pagar a CBS padrão, normal. Do outro lado, entram os regimes especiais. Segundo os artigos 154 a 156, se a mercadoria ou matéria-prima vai para um entreposto aduaneiro específico com foco em exportação, rola uma suspensão da CBS. É um mecanismo fantástico para garantir a fluidez na cadeia de suprimentos e não taxar o que, no fim das contas, nem vai ficar no país. E na prática, como fica o ciclo de vida de um produto de exportação? Imagina a cena. Primeiro, a matéria-prima entra no país com a cobrança da CBS totalmente suspensa, lá pelo artigo 155. O segundo passo é que esse material tem que ser obrigatoriamente 100% consumido na produção de um bem final, aqui dentro. E o grande desfecho vem na terceira etapa, na hora de exportar. O artigo 181 diz que aquela suspensão inicial vira definitivamente alíquota zero. É uma trilha feita sob medida para garantir que o produto brasileiro tenha preço competitivo lá fora. Mas olha, muito cuidado nessa hora. O artigo 189 impõe controles de conformidade muito estritos. A relação de causa e efeito é implacável. Se a empresa jogar nas regras, ou seja, mantiver os bens no ativo imobilizado pelos prazos exigidos, que variam ali de 12 meses a 5 anos, maravilha. A suspensão vira alíquota zero. Mas se pisar na bola e não cumprir essas condições, aí a coisa complica. A empresa vai ter que recolher toda a CBS que estava suspensa e ainda por cima com acréscimos e penalidades legais. Aquele alívio inicial no caixa exige uma baita disciplina depois. Mudando de áreas, vamos para a seção 3. Regras para plataformas digitais, a fronteira digital e as responsabilidades modernas. Aqui, a dinâmica do e-commerce global sofre um impacto gigante com os artigos 172 e 173. Agora, as plataformas digitais são obrigadas a manter um cadastro de identificação único. E tem mais. Elas viram as responsáveis diretas por pagar a CBS nas remessas internacionais que intermediam. E quer saber o detalhe mais impactante? Não adianta o servidor estar lá do outro lado do mundo, não. A norma diz com todas as letras que essa responsabilidade vale inclusive para plataformas sediadas no exterior. Resumindo a ópera, se alcançou o consumidor brasileiro, a responsabilidade tributária vem junto.
E para fechar os nossos tópicos, seção 4, Introdução aos regimes diferenciados, lidando com as exceções e bases tributárias únicas. Para lidar com aquelas operações que fogem da regra geral, o artigo 200 traz uma engenharia fantástica para os regimes diferenciados, calcada em 4 pilares. Primeiro, a aplicação tem que ser uniforme no Brasil todo, sem diferença regional. Segundo, eles funcionam por meio de alíquotas reduzidas ou de créditos presumidos. Terceiro, e esse é muito inteligente, o reequilíbrio. O sistema faz ajustes compensatórios na alíquota de referência da CBS para garantir que não vai ter perda de arrecadação global na hora de dar essas reduções. E quarto, isso se aplica também às importações sempre que couber, para manter a competição justa no mercado. Bom, depois de processar a densidade desses artigos 150 a 200, a gente chega a uma reflexão final que não dá para evitar. O ambiente corporativo está genuinamente preparado para essa nova fronteira digital e aduaneira da CBS? Porque, pessoal, as engrenagens já estão todas no lugar. Dominar esses prazos de transição, entender os mecanismos de suspensão na logística e ficar em dia com esse novo compliance digital deixou de ser um papo teórico. Daqui para frente são ações puramente práticas de sobrevivência e de competitividade. Fica aqui o nosso convite para vocês revisitarem esses dispositivos e mapearem cada detalhe na operação de vocês. Muito obrigado pela companhia nessa análise e a gente se vê na próxima.